certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o pai de longe, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestir-lhe, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai. Comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram-se a alegrar-se. Bem, no texto que lemos de Lucas, podemos perceber um grande ensinamento que a Bíblia Sagrada, este livro que é muito importante, traz para cada um de nós. Aqui é a história familiar, onde um filho, ele está ali, talvez desassossegado, triste com a sua família, e ele pede a sua herança, a sua fazenda, a sua parte. Na verdade, nós podemos ver que ele quer, na verdade, que os pais morram logo, porque a herança só é dada depois da morte dos pais. Mas o seu pai, assim, dá a herança. E ele perde ela de uma maneira totalmente dissoluta, como a palavra de Deus diz. E lá no seu sofrimento, no momento onde ele foi trabalhar nos campos, a cuidar de porcos, algo que para o judeu era muito humilhante, cuidar dos porcos, ele não tinha o que comer e desejava comer a comida, as bolotas que os porcos comiam. Nesse momento, no fundo do poço, ele cai em si e deseja retornar à casa paterna. Ao longe, quando seu pai o vê, já vai, o abraça, beija, traz roupas novas quando ele chega a casa, manda preparar uma festa e assim eles se alegram. O que podemos entender com um texto como esse? Como podemos aplicar às nossas vidas? Primeiro, que nós devemos valorizar aquilo que temos. O pai que está ali é uma parábola de Jesus, na verdade mostra Deus. Deus que quer o nosso bem, Deus que cuida de nós, Deus que tem um carinho, que nos trata como filhos. E aquele filho pródigo, muitas vezes somos nós, que queremos se afastar de Deus, ir para a terra distantes, gastar aquilo, as bênçãos que Deus nos dá, e vivermos segundo as nossas regras, segundo os nossos costumes, sem orientação da palavra de Deus. Mas, como o próprio texto mostra, esse caminho leva a dificuldades, esse caminho leva a lutas. E se você está nesse momento, nesse caminho de lutas, nesse caminho afastado dos braços do Pai, nesse caminho afastado de Deus, talvez você está numa grande metáfora, comendo as bolotas dos porcos, comendo a comida que os porcos têm,
E você, por favor, lembre-se de Deus, lembre as promessas da palavra de Deus, caia em si e retorne à casa paterna, retorne aos cuidados do Pai, porque como esse pai aqui da palavra de Deus, de Lucas, que tipifica o próprio Deus, ele quando ver essa atitude, ele quando ver essa questão de você estar retornando aos braços do Pai, ele também fará uma grande festa com você. Ele restituirá aquilo que ele tem para você, que você mesmo perdeu, que você mesmo desistiu. Então, o grande conselho, o grande aprendizado desse texto, de uma maneira muito prática, é nós voltarmos aos braços do Pai, local de onde nós nunca deveríamos sair. E se você está nos braços do Pai, está ali junto, não caia na conversa, não caia no pensamento que o filho pródigo teve de sair, de tentar viver longe de Deus, porque longe de Deus estaremos fadados ao fracasso. Longe de Deus estaremos a comer a comida dos porcos. Longe de Deus estaremos em tristeza. Longe do Senhor nós só passaremos dificuldades, porque a maior bênção que podemos desfrutar é estar na presença do Senhor, mesmo com lutas e dificuldades. A Bíblia diz que a graça dele nos basta. A Bíblia nos orienta que o Senhor cuida de cada um de nós de uma maneira graciosa. Então, meu querido, minha querida, creia na Bíblia, siga a orientação da palavra de Deus, e se você for ou está sendo como filho pródigo, caia em si e lembre da casa paterna, lembre da casa de Deus e retorne para os braços do Pai. Deus te abençoe, Deus te guarde. Esta é minha oração em Cristo Jesus.